Capítulo 363, Ajudante Inesperado 2. Sério, que porra é essa? Lita amaldiçoou interiormente o verme. Não há menção dessa criatura em todos os bestiários que possuo. Não parece um monstro evoluído, mas também não é burro. Quão forte é o seu núcleo? Desconhecido. Não consigo ver o núcleo da mana, assim como não consigo ver sua força vital. Eu mal posso identificar sua localização, seguindo a anomalia que ela cria no meu sentido de mana. Essa criatura tem habilidades especiais, ou aquele material preto que cobre seu corpo não é pele, mas um dispositivo de interferência. Solos respondeu. Isso significa que não estou apenas enfrentando um xamã, mas também outro inimigo desconhecido. Não há como alguém que não possa usar magia dimensional tenha domado ou equipado o verme. Lita estava pensando seriamente em desistir do cristal. Quem quer que tenha o talento e os meios para proteger algo dos sentidos de Solos, deve ser pelo menos tão bom quanto seu criador. Mesmo que ele conseguisse matar a fera, seu dono não era um oponente que ele poderia levar de ânimo leve. Hagashi completou o seu canto, abrindo um canal entre ela e o cristal. Agora ela não só podia acessar todos os seus poderes sem a necessidade do contato físico, mas também podia usar a energia do cristal como se fosse a dela. Foi uma jogada desesperada por tempos desesperados. Quanto mais tempo o canal estivesse aberto, maior a probabilidade de Hagashi morrer de sobrecarga de mana. Até então, ela teria acesso a um suprimento quase infinito de mana. A primeira coisa que ela fez foi envolver o cristal sagrado com os materiais mais fortes que o solo tinha a oferecer. Dessa forma, ela poderia desconsiderar completamente sua segurança e se concentrar no demônio. Ataque às 4 horas. Solos avisou Lit, que disparou para cima bem a tempo de evitar a investida do verme. Ele se moveu tão rápido, causando apenas um pequeno tremor na boca do chão que, sem o aviso dela, Lit nunca teria notado. A boca do verme estava escancarada, o que permitiu a magia espiritual de Solos alimentá-lo com uma porção generosa de raízes de fogo, pétalas de lótus negro, varinhas de raios quebradas e uma pitada de pimenta verde. Como alguém que estudou alquimia nos últimos 4 anos, sabia exatamente que tipo de ingredientes nunca deveriam ser misturados. A menos, é claro, que alguém quisesse desencadear uma reação em cadeia incontrolável que resultasse na morte de alguém em um raio de 10 metros. A primeira explosão fez o verme se contorcer. Ele atingiu o chão com a mesma graça de uma meia molhada antes de começar a dançar como um foguete. Fumaça, sangue e dentes saíam sem parar enquanto as explosões cresciam em frequência e potência. Lit mal teve tempo de sorrir com o brilho de seu parceiro quando Hagashi levantou a mão e soltou uma série de feitiços como Lit nunca havia testemunhado antes. O chão abaixo dele disparou picos de rocha do tamanho de um braço, o ar que o rodeava ficou tão frio que a geada se formou sobre as roupas de Lit como uma chuva de bolas de fogo e uma tempestade de raios atingiu todas as direções, deixando sem saída. Os olhos brilhantes do xamã significavam que ela também estava usando a visão da vida. Ele não podia se teleportar de forma imprudente. Se Hagashi entendesse como prever seus pontos de saída, a magia dimensional de Lit se tornaria inútil. Quando Lit desapareceu de vista, Hagashi se virou, esperando que ele estivesse logo atrás dela. Ela não tinha ideia de que o feitiço tinha um alcance limitado, então ela assumiu o pior e reagiu de acordo. No entanto, Lit não estava lá. Ele não estava em lugar nenhum para ser preciso. Desde que a pele de pedra do verme a ocultava tão bem da visão da vida e do senso de mana, Lit havia teleportado atrás dela para usá-la como cobertura. O verme ainda se contorcia ao tossir fumaça e sangue, mas a criatura se recusou a morrer. A explosão final foi forte o suficiente para quebrar sua concha, mas nem isso parecia capaz de derrubá-la. O verme emitiu ruídos agudos que deram arrepios a Lit. Pareciam muito semelhantes aos gritos de um recém-nascido. Como ela pode ter tanta mana? Lit amaldiçoou interiormente antes de se teleportar. O frio é tão intenso que, se não fosse a minha resistência natural e a armadura Skinwalker, eu já estaria alucinando. É o cristal. Solos explicou, mantendo um olho no verme. É como se ela tivesse um núcleo ciano e um roxo.
A boa notícia é que o corpo dela já está desmoronando com esforço. A má notícia é que, nesse ritmo, você morrerá antes dela, então faça alguma coisa. Cada teleporte levava Lith mais alto, até que os picos de rocha não pudessem mais ameaçá-lo. Sua sobrevivência teve prioridade em comparação a revelar como o teleporte funcionava. Felizmente, ele havia dominado a verdadeira magia dimensional, para que Lith pudesse se mover enquanto tecia outro feitiço. Hagash apontou o raio natural para o ponto de saída de Lith, cronometrando o feitiço para que ele não tivesse tempo para outro piscar de olhos. Foi o flash que acompanha o raio que lhe revelou a verdade. Sua luz refletia-se em uma adaga perto de seus pés. Não era uma arma encantada, então nem a visão da vida conseguiu detectá-la. Ela não teve tempo de se perguntar quanto tempo havia passado seu mundo de cabeça para baixo. Lith estava exatamente onde ela havia previsto, mas o raio não estava. Estava prestes a atingi-la. Depois de cada piscar de olhos, Lith se carregou negativamente para repelir os raios que chegavam e carregava positivamente seu conjunto de adagas, enquanto Soros os espalhava em uma linha diagonal com magia espiritual. Apenas uma pequena parte do raio o atingiu, mas graças à fusão da Terra, Lith conseguiu escapar das garras da morte. Toda a energia restante seguiu o caminho de menor resistência que Lith havia criado, visando a última adaga que Hagash acabara de notar. Santa Física. Lith pensou quando caiu no chão. O medo congelou o xamã a tal ponto que ela não conseguia nem fechar os olhos. Ainda para a surpresa de ambos os mágicos, ela sobreviveu. O verme que eles deixaram como morto saiu do chão em frente a ela e protegeu Hagash com seu corpo. Nem mesmo a armadura negra poderia resistir ao poder da natureza. As rachaduras causadas pelo coquetel alquímico de Soros se expandiram até serem destruídas, revelando a criatura lá dentro. Era um verme da rocha, uma besta mágica bastante comum dentro de masmorras subterrâneas. O que diabos está fazendo aqui e por que salvou o xamã? Lith amaldiçoou interiormente a besta. Hagash não teve tempo de se alegrar. Seu corpo estava muito perto do colapso e, por algum motivo, sua arma mais forte havia sido lançada contra ela. Para piorar as coisas, seu animal de estimação havia caído também. Ela não teve escolha a não ser usar seu último trunfo. Toda vez que o xamã usava o cristal sagrado, seus laços se tornavam mais fortes. O cristal deu a eles mana e eles deram alguns pedaços de sua vida em troca. Um xamã especialista podia sentir esses pedaços e usá-los para acessar as memórias dos xamãs do passado. Não era nenhum feitiço, era simplesmente outro tipo de troca, um pouco da vida passada de outras pessoas. Hagash só podia esperar que um de seus ancestrais conhecesse um feitiço capaz de matar o demônio e que acessá-lo não custaria sua sanidade. Capítulo 364, O Mestre 1. A mente de Hagash mergulhou dentro do cristal, apenas para encontrar seus próprios sonhos e ambições. Então, ela foi mais fundo, encontrando mais e mais fragmentos de luz representando as memórias dos outros. Ela ignorou aqueles que pertenciam ao seu mentor. A professora de Hagash não era nem mesmo um xamã de verdade, ela era tão fraca que Hagash a matou assim que se transformou em uma adulta. A maioria das vidas que ela explorou foi igualmente insignificante. Que os deuses abaixo comam suas almas inúteis. Quanto tempo se passou desde que havia um xamã em vez de um portador de cristal? Hagash pensou. Desesperada, esquecera que os xamãs eram raros. O que ela estava tentando exigia tempo, mas era algo que ela não tinha. Lith estava doente e cansado dessa luta. No momento em que Hagash interrompeu seus movimentos, ele lançou um dos feitiços de nível 5 de magos de batalha que ele havia dominado com verdadeira magia. Desde que ela possua esse maldito cristal, ela tem a vantagem principal de mana. No entanto, apesar do uso de encantamentos muito poderosos, todos eram de nível inferior. Se não conseguir vencê-la com quantidade, irei com qualidade. Lith preparou o cemitério a partir do momento em que notou a nuvem de trovoada. O cemitério era um feitiço versátil que podia ser usado para ataque e defesa.
O motivo de ele ainda não empregá-lo foi a capacidade de Hagashi de neutralizar os elementos. Feitiços poderosos eram muito delicados, o menor desequilíbrio na energia do mundo os tornaria apenas um desperdício de mana. Felizmente, o xamã se afastou por tempo suficiente para que o feitiço se formasse e tornasse inútil a capacidade de sifão do cristal. Vários pilares surgiram do chão de uma só vez, cercando o orc. Cada um deles continuou crescendo em altura, enquanto incontáveis estacas de pedra emergiam dos pilares e se estendiam em todas as direções. Alguns tentaram esfaquear o xamã, enquanto outros se conectaram com outros espinhos, formando novos pilares que geravam ainda mais espinhos. Graças à visão da vida, Hagashi pôde ver que o feitiço era um híbrido de magia da terra e da escuridão. Os pilares de pedra eram um canal para as energias sombrias, portanto, mesmo estando perto deles, bastava para minar sua força vital. Demônio maldito! Encontrei o feitiço de que precisava apenas para não ter a oportunidade de usá-lo. Hagashi pensou. Ela não teve tempo de se concentrar em feitiços elaborados, a gaiola estava ficando menor a cada segundo. Evitar o número cada vez maior de vidas exigia seu foco total. Ela emitiu uma enxurrada de feitiços de baixo nível para fazer o cemitério desmoronar, mas a magia das trevas também atuou como um escudo, enfraquecendo seus encantamentos mesmo antes de eles atingirem. A gaiola reparou o dano quase tão logo foi infligido. A única coisa que poderia combater um feitiço de nível superior era outro feitiço de nível superior. O corpo de Hagashi logo foi perfurado pelos espinhos, que continuaram crescendo e devastando seus órgãos internos. Em uma última tentativa, ela tentou fazer o cristal detonar, mas era tarde demais. O esforço de usar feitiços sem parar teve seu preço. Embora sua mente ainda estivesse viva, seu corpo se recusou a obedecer. Sua mana parou de fluir, seu núcleo de mana já havia começado a ficar cinza. Seu pensamento permaneceu apenas enquanto a gaiola encolheu até que tudo o que restava do orc xamã fosse carne moída. Assim que Hagashi morreu, Lith mudou suas roupas para o uniforme do exército e armazenou o cristal dentro da dimensão do bolso de Solos, junto com as peças da armadura preta do verme de pedra. Lith sabia que era apenas uma questão de tempo até alguém chegar, ele estava se preparando para o ato final de seu baile de máscaras. Ele só mantinha a espada dele, já que, ao contrário das roupas, ele podia desaparecer sem que ninguém percebesse. Não se faça de bobo comigo, Lith disse que acordou o verme da rocha que ainda estava inconsciente depois de ser atingido pelo raio. Se você fosse humano, eu já teria matado você, mas como você é uma fera mágica, eu lhe darei uma chance. Eu sei que você pode falar. Diga-me o que você está fazendo aqui e por que você tentou me matar. Se eu fizer o que você diz, você me deixa ir. O verme perguntou. Se não, eu vou te matar agora, Lith respondeu. Solos, quão forte é essa coisa? Bastante forte para uma besta mágica. Seu núcleo é ciano, mas o mais interessante é que ele também possui um núcleo preto adormecido. Solos avisou Lith. Assim como a Wyvern que enfrentamos em Xenato sem armadura preta, ela conseguiu usar seu senso de mana novamente. Suas descobertas a chocaram e causaram um arrepio na espinha de Lith. Ele imediatamente usou a magia do ar para fazer a fera flutuar, com medo de sugar a força vital das plantas para curar-se com o núcleo preto. Estou aqui pelo cristal. Meu mestre me enviou para recuperá-lo. O verme respondeu, esperando ganhar tempo suficiente para encontrar uma chance de escapar. Caso contrário, eu não teria perdido meu tempo com orcs imundos, nem teria economizado aquele xamã incompetente várias vezes. Suas palavras não fazem sentido. Lith respondeu. Por que você não roubou o cristal desde o início se seu objetivo era apenas tomá-lo? Cada uma das raças caídas tem uma característica única. Os orcs têm a capacidade de manipular cristais de mana como ninguém mais pode. Raças caídas? Perguntou Lith. Foi a primeira vez que ele ouviu esse termo. Raças caídas, monstros, filhos perdidos de Mogar. Nomes diferentes para a mesma coisa. Falhas. A fera explicou como uma pitada de raiva em sua voz.
Meu mestre tem pesquisado há muito tempo uma maneira de imitar o talento deles, mas sem sucesso. Até xamãs provaram ser inúteis. Suas superstições são tão fortes que as tornam imunes a qualquer tipo de tortura. Então, após várias falhas, o mestre decidiu mudar de abordagem. Primeiro, encontrei uma tribo com um xamã e um cristal poderoso. Então, segui o cristal e apliquei um feitiço de marcação nele. Toda vez que o xamã usava seu poder, o feitiço deixava um rastro para o mestre seguir. Nesse ponto, tudo que restava a fazer era forçar o xamã a usar todas as suas habilidades antes de recuperar o cristal. Demorei vários anos para desencadear guerras tribais suficientes para coletar os dados que eu precisava, mas nunca consegui forçar o xamã a usar suas habilidades mais poderosas. Pelo menos até agora. A troca de almas que Hagash usou foi a última peça do quebra-cabeça, algo que apenas um orc desperto habilidoso pôde usar. Não acredito que, depois de todos os meus esforços para prepará-la e garantir sua sobrevivência, foi sua idiotice condenar a nós dois. O mestre havia dado ao verme a armadura preta para torná-lo impermeável à magia e quase não rastreável. Quase. O mestre não tinha ideia de que existisse algo como senso de mana, nem que seu lacaio sofresse tanto dano interno e externo que nem mesmo o núcleo negro pudesse consertar a tempo. Quem é esse mestre? Perguntou Lit. O verme da rocha não era fanático. O mestre havia se mostrado incapaz de fazê-lo evoluir e se recusou a transformá-lo em abominação, porque ainda era muito fraco. A criatura não devia nada à causa deles. Continua no próximo vídeo.